não, não. E o menino era bonito, viu? Não é gato. Florestal. Ô, gente, se esse florestal falasse. Melhor época da minha vida. Era internato rural, mas a gente chapava os melão, sabe? Minha mãe falava assim comigo. A senhora casou com esse menino, professora? Não, o marido foi depois de formado. Nossa. Mas meu marido tá cansado de ouvir essas histórias que eu conto na cara dele. Não. Ah, gente. Tá acostumada. Sabe a mulher que casou? Eu não fico com ciúme, não, professora? Fica não, gente. A gente tem uma relação muito tranquila, assim. Ele não tem ciúmes das coisas assim, não. Porque passou, gente. Foi passado. Da Mas mesma... tem gente que tem. tem gente que tem. Mas da mesma forma que ele tem histórias, eu tenho história. Bom, se ele tem ciúmes, eu não sei. Porque se ele tem, ele guarda muito bem para ele. Porque toda vez que eu encontro com as minhas amigas, a gente desenterra o passado. Então... A minha mãe falava comigo assim na época do internato, falava assim, você tá indo aí para estudar ou para beber? Porque todo dia eu vejo foto de cachaça. Eu falava, mãe, a cachaça é depois do estudo. Mas minha geladeira, gente, só tinha carne moída, jiló e cerveja. A cerveja nunca faltava. Sempre assim, né? Isso aí é bom, então, Faculdade é terrível. Foram 4 vezes. Foi muito bom. Aprendi muito, muito. Como eu dava conta? Nada, eu quero que minha filha aproveite da mesma forma que eu aproveitei. Bom, então eu falei o seguinte: se essa resposta desse organismo for contra as próprias células do corpo, que são um inimigo, não falei isso? Então, se for para um meio externo, um corpo estranho é bom, pode ter hipersensibilidade, mas a ideia é combater o corpo estranho. Agora, se for da própria célula do nosso corpo, aí o bicho começa a pegar, porque aí a gente entra nas doenças autoimunes. Então, o que é uma doença autoimune? Vai ser a falha do nosso sistema imunológico que vai resultar contra as células do tecido do próprio organismo. Então, é uma falha do sistema imunológico contra as nossas próprias células. Então, destrói as nossas próprias células. Exemplo disso é a lúpus, doença de lúpus, onde a pessoa tem imunidade ali que destrói, às vezes, o próprio corpo. Até a diabetes do tipo 1, que as células de insulina, né, vão sendo destruídas, Eu tá? perdi uma amiga pro lúpus. Sim. Tá? Então, são essas doenças aí que combatem o nosso próprio organismo, tá? Grifaram? E aí, a gente tem, então, a doença autoimune, né, que vai ser um sistema imunológico funcionando de forma inapropriada, e os anticorpos produzidos pelo próprio corpo atacam as próprias células. Ok? Então, isso é uma doença autoimune. E aí eu te falo, uma pessoa que tem uma doença autoimune, dependendo, quando ela tiver uma infecção, alguma outra coisa, se eu já tenho uma produção exacerbada de célula destruindo o meu próprio corpo e ainda eu tenho um agente externo estimulando essa produção, o que vai fazer? A pessoa vai ter um declínio aí na saúde, porque vai combater o de fora e o dela, tá? Eu vou falar. Pronto? E
a gente tem a imunodeficiência. O que é a imunodeficiência? O nome já fala, ó. Deficiência. Ou seja, imunidade com deficiência. Autoimune. Auto é próprio. Imunidade própria, corpo. Tá ok? Imunodeficiência. Eu tenho uma deficiência no sistema imunológico. Então, é uma desordem do meu sistema imunológico que muitas vezes vai ser caracterizada pela incapacidade de estabelecer uma imunidade efetiva, uma resposta de defesa. Então, é diferente de uma desordem do sistema imunológico na hipersensibilidade. É diferente. A hipersensibilidade, eu tenho uma resposta exagerada. A imunodeficiência, eu tenho uma resposta insuficiente, é pouca. Entendem? Então, por mais, por exemplo, uma pessoa que tem uma imunodeficiência não pode tomar vacina de vírus vivo. Mesmo o vírus sendo um vírus atenuado, enfraquecido. Porque aquele vírus enfraquecido, para uma pessoa que tem um sistema imunológico baixo, não é fraco. Entende? É forte. Mesmo ele sendo fraco, para aquela pessoa que recebe, não é considerado como fraco, porque ela não tem uma resposta adequada. Aquele fraco ainda é forte para ela. Imagina o forte mesmo. Entenderam? Chama-se de a pessoa que apresenta imunodeficiência de imunocomprometida. Então, imunodeficiência e imunocomprometida é a mesma coisa. Qualquer parte do sistema imunológico pode ser afetada. As imunodeficiências resultam num crescente suscetibilidade a infecções oportunistas e certos tipos de câncer. Então, por a pessoa ter essa resposta imunológica baixa, com deficiência, ela fica muito propícia a pegar infecções. Uma doença que causa essa alteração nessa resposta imunológica é o HIV e a AIDS. Então, eu não sei se vocês já viram falar de pessoas que têm HIV e AIDS, que têm muita facilidade de gripar, de pegar uma pneumonia, que tem que tomar um cuidado maior no inverno. Por quê? Porque as células de defesa dela são fracas. Então, se ela pega uma gripezinha, essa gripe vai derrubar essa pessoa. Entenderam? Por isso que elas gripam mais fácil. Porque se a gente pega um vírus da gripe, o nosso próprio corpo vai combater aquilo e a gente não vai ter sintoma. Mas uma pessoa que tem a imunodeficiência, na hora que pega aquele vírus da gripe, o corpo não consegue combater e derrubar ela. Entenderam? Diferente da autoimune. Tá? Beleza? Então, olha só. Eu vou ter aqui uma imunodeficiência, ou seja, um sistema imunológico comprometido. Não responde bem quando estimulado. O indivíduo se torna mais propenso a apresentar grande número de infecção devido a essa questão de não responder bem. Temos dois tipos, imunodeficiência primária ou imunodeficiência secundária. A primária, gente, é hereditária. Então, é quando a criança já nasce com deficiência do sistema imunológico. Quando a mamãe tem HIV e passa para o bebê, não faz tratamento, e a criança já nasce com HIV. Tá? E a imunodeficiência secundária, ela é adquirida com o tempo. Então, ela é secundária a outras condições, como, por exemplo, uma doença que eu peguei HIV no decorrer da minha vida. Ou uma lúpus.
Eu tenho uma lúpus que, consequentemente, enfraquece o meu corpo, destrói as células de defesa do meu corpo, mas não faz uma resposta necessária. Entendem? Ok? Então, o povo não para de me ligar. Oi. Entendi, só para parar de ligar. Tranquilo, então? Geralmente, a primária vai estar na infância, tá? E aí a secundária vai adquirida no decorrer da vida. Beleza? Até aí, pessoal? Querem copiar? Sono, tá acabando. Printar, professora, é mais fácil. É porque o povo... Depois eu copio. Depois eu volto copiando isso tudo. O povo aqui copia. Eu não copio, professora, na hora, porque, tipo, eu já limpei a casa, né? Aqui assistindo a aula, eu já limpei a casa. Meu filho foi para a escola hoje, o primeiro dia. Aí tem que aproveitar, né? Tá certo. Eu entendo. É muita coisa. Se você tem menino pequeno, você sabe como é que é, né? A gente aproveita aqueles horários estratégicos para fazer alguma coisa. Só que a minha filha, ela gosta de fazer hora com a minha cara, tá? Minha filha é assim, ó. Eu não tenho nada para fazer. Ela dorme. Sério. Eu tenho alguma coisa para fazer, ela acorda. Eu falo, gente, como pode? Domingo, que eu É tava sempre mais assim. tranquila. Ela dormiu quase o domingo todo. Assim, tirou cochilo. Quando você bom, mais precisa, eles não dormem. exatamente. Ela sente. Hã? 6 meses. Ela sente, ela fala assim, mamãe quer trabalhar. Mamãe quer trabalhar. Não vou deixar, não vou deixar. E falei da prova. Você só O tem João, ela, professora. Falou. o João, na hora da prova, ele começou a se agitar todo, me atrapalhou toda. Na hora de fazer a atividade, é difícil. É difícil, eu sei. Esse é o problema da pandemia, né? Dentro de casa as coisas ficam mais difíceis de render, né? Teve a questão de não precisar locomover, né? Que isso também é bom. Enfim, tem gente que se dá muito bem, consegue estudar e tudo mais, mas para outras pessoas isso às vezes fica mais difícil. Aham. Para você, ó. Sim, é igual eu. Vou fazer um curso de doula que eu comentei com vocês. Eu tinha a opção num lugar presencial e num outro lugar online. Eu optei pelo online, ao vivo, online. Por quê? Porque eu consigo olhar minha filha. Agora, se é presencial, ia ser o dia inteiro, porque onde que a gente é amigo? Entendeu? Não dá, né, prof? Tem que ser. Por mais que fale assim, pode levar. Ô, gente, pelo amor de Deus. O menino começar a chorar Tirar lá. a concentração totalmente. Não, não dá. Eu também pensando de ouvir. Entendeu? E aí, às vezes, o bom de gravar é isso, né? Porque se você está assistindo, aí precisou perder alguma coisa, você vai lá na gravação e assiste. É o benefício de uma aula gravada, ao vivo, né? Porque no presencial, se você voar, já era. Você perdeu ali. Então, assim, tem prós e contras, né? Eu falo que a melhor opção deveria ser assim, ficar híbrido para sempre. Vem quem não quer, assiste em casa. Eu acho que devia ficar assim. Ah, sim. Sim, sim. São coisas que vão facilitando. E aí eu acho que na hora que vocês... Porque antes, quando a gente tinha só online, gente, eu estou conversando que tem gente copiando, tá? Quando tinha só online, eu acho que os alunos ficavam muito assim, a gente está perdendo qualidade,
Então, eu acho que agora vocês vindo para o presencial, vocês estão, eu acho que dá para perceber que vocês não perderam qualidade. Que continua a mesma coisa, a mesma qualidade, a mesma, enfim, a mesma forma. Então, dá para a pessoa que adaptou bem a essa modalidade assistir online, né? É verdade. Eu não consigo copiar, como eu te falo, sempre tem alguma coisa para fazer. Aí, o que eu faço? Eu tiro os prints de tudo, aí depois eu vou lá, volto no caderno, copio e respondo as atividades. Respondo os exercícios e estudo por ali. Eu faço assim também. Depois eu revejo e faço esses quadradinhos que tem, é bem mais fácil. É até melhor, né? Porque aí vocês vêm 2 vezes. E presta mais atenção, né? Dá para aprender mais. Esse jeito que você faz no slide fica bem mais fácil para a gente aprender, entendeu? Obrigada. Bom, então, vamos finalizar em nome de Jesus? Finalizar em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmão? Então, olha só. Para finalizar, a gente tem que tocar em um assunto de transplante, tá? Aqui está falando de rejeição de transplante. Mas antes de eu falar de rejeição, a gente tem que entender. O que é o transplante? O transplante é eu tirar um órgão, um tecido de uma pessoa e passar para outra, tá? Então, por exemplo, meu rim não funciona bem, eu preciso de um rim novo. Não dá para você ali comprar, você vai transplantar, né? Então, eu vou pegar de uma pessoa viva ou morta e vou transplantar, ok? O rim dá para ser uma pessoa viva, mas um coração não dá, tem que ser uma pessoa morta, né? Então, quando a gente transplanta, concorda que a gente está pegando um órgão com células, DNA, tudo diferente daquela pessoa que vai receber? E se o meu corpo tem uma resposta imunológica para qualquer corpo estranho, quando eu vou receber um órgão enorme, né? Novo, meu organismo não vai entender que aquilo é um senhor corpo estranho. Qual vai ser a ação do organismo? Querer combater esse invasor, porque não tem as características nossas. Entende? Daquela pessoa que está recebendo. Então, quando isso acontece o que a gente chama de rejeição de transplante. Tá? Então, é quando o corpo, o tecido, o órgão que é transplantado, ele é recebido de uma forma inadequada. Tá? Rayane? Oi. Bom dia. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho que buscar o molequinho na escola. Quem tá falando? Ana Ayla. Você chama de... Ok. Presença, tá? Ah, obrigada, tchau. Tá quase da minha hora, professora, também. Tá, na hora que chegar... Aí... Então, a rejeição de transplante, ela geralmente vai ser, então, quando tem um processo cirúrgico, né? E aí a gente tem uma resposta do nosso corpo ali. Que vai fazer o quê? Uma barreira para combater aquele órgão transplantado. Ok? Não fiz a chamada não, tô terminando aqui. E aí, o que acontece, gente? Essa rejeição, ela pode acontecer na hora, ou ela pode acontecer depois de uns dias, depois de um mês, depois de um tempo. O que a gente faz quando a gente vai transplantar um órgão? A gente faz medicamentos para diminuir a imunidade daquele corpo. Então, existem medicamentos que são imunodepressores, que vão diminuir a resposta imunológica do corpo. Quando uma pessoa ela vai fazer, então, transplante, ela toma corticoide.
Corticoide abaixa a nossa imunidade quando ele é tomado em grande tempo. Então, ela começa a fazer um tratamento antes da cirurgia para diminuir aquela resposta imunológica, para quando receber o órgão diferente, aquele organismo não criar um exército para combater aquele órgão, para diminuir essa rejeição de transplante. Só que, às vezes, mesmo tomando esses medicamentos, essa resposta pode ser uma resposta mais exacerbada e ter essa rejeição desse transplante. Tá ok? Mas então, professora, se implantar, então, qualquer órgão de uma outra pessoa que já morreu na gente, a gente corre o risco da rejeição e morrer também? É meio que trocar o certo pelo duvidoso. Se você ficar com esse, você vai morrer. Se você trocar, você tem chance de viver. Qual que você prefere? E deixa eu te perguntar, eu prefiro trocar, mas deixa eu te perguntar, e uma outra pergunta aqui, antes deles plantar alguma coisa na gente, eles examinam aquele órgão, como é que é? Eles vão avaliar o quê? Eles vão avaliar a compatibilidade sanguínea, tá? Principalmente a compatibilidade sanguínea. Por quê? Porque se eu pego ainda um sangue diferente, as células de defesa não estão no nosso sangue. Se eu coloco um sangue diferente, aí já era. Entendeu? Aí é uma resposta ali imediata, mesmo hipersensibilidade e rejeição na cara. Por isso que é tão difícil e é tão demorado as filas de transplante. Porque eu preciso de um órgão que seja compatível com o meu sangue, meu tipo sanguíneo, e ainda tem uma lista de prioridades. Então, aquele que está para morrer vai na sua frente. Quem já viu Grey's Anatomy, tem uma cena totalmente antiética da Isis, do cara que ela é apaixonada, que tem um problema cardíaco, né? Quem não viu, vou dar spoiler, depois vocês assistem, eu não sei qual temporada que é. Mas ela tá apaixonada por ele e ele tá na fila de transplante. Só que ele tá ligado nas máquinas ali. E como o coração dele tá funcionando, mesmo sendo nas máquinas, ele não tá como prioridade. E aí chega um coração compatível com ele e com uma outra pessoa. E aí a Isis, que é médica, que é por amor, né, e sem ética, ela faz o quê? Ela desliga o aparelho do cara para ele morrer, né? Entrar no processo de morte, para a gravidade dele ir para cima do outro e o coração ir para ele. Tá? Então, isso daí são critérios. Então, além da compatibilidade, tem também a questão do tipo sanguíneo. Até às vezes da idade. Tá? Não posso transplantar um coração de um adulto em uma criança. Então, ainda tem essas questões. Tem que ser mais ou menos ali na faixa etária. Ah, mas se é um adulto, coração de adulto para uma pessoa mais velha, não tem tanto problema, porque já virou adulto. Mas de um adulto para uma criança, tem totalmente diferente. Tá? Eu amo Grey's Anatomy, professora. Viciada. Eu parei de assistir porque eu tô sem Netflix. Eu também, eu já assisti ele todo, já tô indo para outras. Agora eu tô gostando muito do Chicago Med, porque lá mostra muito os enfermeiros. Grey's Anatomy não mostra a enfermagem. Qual que mostra os enfermeiros? Chicago Med mostra muito, e agora saiu um no Globoplay que chama Nurse, que é plantão de enfermagem. Esse eu vou assistir ainda. Esse ainda não assisti, não. Eu gosto. Nossa, tudo que é assim, essas séries médicas, tudo eu gosto. Tem coisas que é bem fictícia, mas nos ajuda a associar com a matéria quando a gente não tem a prática ainda, né? Quando vocês não têm a prática. Aquela também sobre pressão é boa. Sim. Gente, ficou claro essa rejeição? Sim. Então, ó, a gente tem aqui, resumindo, tá?
Rejeição de transplante é quando ocorre, né? Sistema imunológico de quem está recebendo o órgão não reconhece esse novo órgão ou tecido e inicia uma produção de anticorpos para ele, tá? Eu posso ter uma reação hiperaguda, que é logo após o meu transplante, uma aguda, que vai ser mais ou menos 6 meses, e crônica, que é quando já tem muitos anos que a pessoa fez o transplante, e aquele órgão começa a morrer, começa a entrar em fibrose, porque o próprio corpo combateu aquilo ali ao longo do tempo. Tá ok? Mas, professora, Oi. é igual no caso da minha tia, aconteceu depois de muitos anos. Isso é porque pode ter acontecido porque estava relacionado a outras doenças? Não necessariamente, né? Às vezes é só mesmo o corpo que foi reagindo ali, combatendo aquele órgão, mas devagar. Ela deu câncer na medula, trombose, deu um tanto de coisa. Aí já tem a questão também do corpo, né? Já ter outras patologias que vai aí aumentando o câncer, por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento do câncer, tá? Esse tratamento de câncer, a quimioterapia, são células que vão combater as células cancerígenas, mas ela também combate as nossas células saudáveis. Então, ainda tem essa questão, tá? Ah, entendi. E a gente tem muito o que preocupar. Isso está escrito aí no decorrer de vocês, tá? Mas eu trouxe assim, porque eu acho que o texto estava muito chato nessa parte. Com sinais de perigo para uma rejeição. Então, a pessoa fez ali um transplante e apresenta febre, hipertensão, edema, aumento súbito de peso, mudança do ritmo cardíaco, falta de ar, dor, sensibilidade no local de transplante, é um sinal de perigo, de que ela pode estar rejeitando aquele órgão. Fechou? Fechou. Eu ia trazer outras coisas aqui, mas isso aqui vocês vão ver em saúde pública. Tá? Porque a matéria é epidemiologia e processo patológico, mas só falou praticamente de processos patológicos. Né? O que é a epidemiologia, só para vocês entenderem? Ela vai ser o estudo das doenças, do comportamento dessas doenças que a gente estudou. Então, por exemplo, quantas pessoas estão infartando no Brasil? Quantas pessoas estão tendo câncer? É isso que a epidemiologia ela estuda, para a gente conseguir combater aquilo. Então, por exemplo, a epidemiologia, só para vocês entenderem, ela vai conseguir trazer os dados que a gente não consegue ter noção em gráficos para a gente entender. Então, olha só, quantas pessoas diabéticas tem aqui, que é o de azul, ó, no decorrer do ano até 2007. Né? Onde que tem mais? Olha aqui, ó, Noroeste é o local que mais tem comparado com as outras regiões. Por que essa epidemiologia ela é importante? Porque mostra que lá no Nordeste eu preciso fazer uma ação bem forte nisso, tá? Então a epidemiologia ela vai estudar isso, como que é o comportamento dessas doenças, ok? E aí vocês vão ver todo o processo da epidemiologia lá em saúde pública comigo. Então por isso que eu não vou falar, tá? Bom, atenção para a chamada. E aí, antes, eu vou fazer chamada, porque o povo está querendo sair para lá, mas eu tenho orientações para dar. Hã? Eu mandei lá no grupo. Já mandei ontem. Aham. Mandei de novo, eu mandei segue aula atualizada. Depois eu assisto de novo para ter essa orientação. A aula gravada acabando aqui, eu já subo. Tá? Gente, presta bastante atenção. Quem está assistindo gravado, na hora que assistir a aula 4, a aula 6, não vai ter vídeo para subir, porque foram as aulas que foram a atividade avaliativa. Tá? Teve aluno ligando para o grau falando que a professora não subiu a aula 4. Não subiu mesmo, não teve lá. Né? A aula 4 foi a atividade avaliativa. Tá? Tem que ver a data que
saber que teve avaliação, não vai ter aula. Até coloquei lá atividade avaliativa para poder ficar organizado. Atenção para a chamada. Vou interromper e vocês entram de novo para a gente fazer chamada, ok? Ok. Beleza. Vai cair mesmo?